início ao nosso culto. Hoje os pastores não estarão com a gente, porque a Júlia se muda para a faculdade, sexta-feira de manhã. Então, eles têm que acertar algumas coisas ainda com ela e passar um tempo também, né, com ela, nessa última semana dela lá. Então, imagina o coração deles, coração da Júlia. Vamos estar orando por ela hoje também, né, uma grande mudança, né, na vida da Juliette. Então, eu vou dar início, vou começar orando, tá bom? Se todo mundo puder pôr no mudo, não sei se todo mundo tá mudo aí. Se a Adalto entrar, que eu já coloco todos no mudo. Amém. A Cidinha também tá entrando. Você vai ter que tirar você do mundo, que ela me colocou todo mundo. Coloquei todo mundo. Tira o seu. É que ela, em vez de fazer um por um, é difícil, ela colocou todo mundo. Ainda bem que você avisou, Bia. Senão eu ia ficar falando aqui. Então vamos orar, gente, para dar início. Vamos Se orar. você puder fechar os seus olhos, se conectar com o Senhor agora. Pai, nós, como igreja, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, Deus. Invocamos o Teu santo nome, Senhor. Invocamos o Teu santo e poderoso nome, ó Deus. Nessa hora te pedimos, Espírito Santo, para estar com cada um aqui, Senhor, na casa de cada um, ministrando no coração, Pai. Traz, Senhor, nessa noite uma palavra, ó Deus, do Teu trono, Senhor. Uma palavra que vai vir de encontro a cada coração, naquilo que a gente precisa ouvir para crescer, para se alimentar o nosso espírito. Só o Senhor pode fazer isso por nós, ó Pai. Nós nos colocamos agora de coração aberto, Senhor, para receber a Tua palavra como semente. E nós queremos nessa hora também te dizer, Senhor, que nós te amamos, que nós dependemos totalmente do Senhor, ó Pai, para todas as coisas. Reconhecemos, ó Deus, o quanto somos pequenos e o quanto Tu és grande, ó Pai. Declaramos nessa hora, ó Deus, que Tu és o nosso Senhor, ó Pai. Fica com a gente, Senhor, fica também ali com o pastor Ale, a pastora Aline, Senhor, envolve eles, ó Pai, com Teu amor, com Teu cuidado. Prepara o coração deles, ó Deus, para essa fase da Júlia, Senhor, que está se mudando. Não deve ser fácil, Senhor, mas com a Tua ajuda, ó Pai, eu sei que eles vão passar por isso, Senhor, da melhor forma possível. Esteja ali com eles nesta noite, que seja uma noite agradável, em família. Visita também a Júlia, Senhor, o Davi, e visita cada um aqui, Senhor, em cada lar representado, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, caiu aqui meu negócio. Esse negócio é novo. Eu ainda não tô sabendo lidar. Será que vai cair de novo, gente? A gente vai agora... A gente tem um louvor. Eu queria, antes do louvor, só ler uma palavra. Rapidinho. Eu vou até pegar a versão da Bíblia da Manu. É a mesma Bíblia da Bia. Acho que da Maria Clara também. A linguagem de hoje. Eu queria trazer essa palavra para a gente hoje, porque assim, a palavra, o que veio no meu coração? A palavra, ela pode ser lida, né? A palavra de Deus, ela pode ser lida, ouvida, cantada, e ela também pode ser orada, né? Eu amo orar a palavra. Então, eu trouxe um versículo aqui, e eu gostaria de orar esse versículo na primeira pessoa. E eu queria que você repetisse, mas caiu de novo. Gente, caiu de novo. Não vai dar isso aqui. Melhor tirar, né? Não, melhor tirar. Eu e a modernidade da tecnologia. Desculpa, gente. Agora não vai cair mais. Então, eu gostaria que você repetisse a palavra. Quem quiser abrir, quem tá com a espada aí? Livro de Salmos. Salmos, capítulo 28. Salmos 28, versículo 7.
gente ora a palavra, a gente se coloca dentro desse contexto, a gente se coloca nesse lugar, né? E a palavra é viva, tem poder, tem unção. Então vamos declarar essa palavra. Você pode falar aí mesmo que está mudo, quem vai ouvir é o Senhor, e é Ele que precisa ouvir. Então a gente vai declarar: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Essa é a minha versão, você pode falar na sua versão. Então o Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele, eu confio em ti, Senhor. Nós confiamos em ti. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz. E eu canto hinos em seu louvor. Todo mundo declarou isso? Aleluia. E aí só o primeiro versículo, a primeira parte depois no versículo 8, diz assim: o Senhor Deus é a força do seu povo. Então, se você hoje está, não sei como foi seu dia, se você precisa recarregar aí o físico, precisa de força física, força na emoção, no espírito, o Senhor é a fonte de toda a força. Então, o Senhor Deus é a força do seu povo, o Senhor Deus é a tua força, é a minha força. Então, antes da gente entoar um hino ao Senhor, eu queria trazer essa palavra. Então, abra o seu coração, seja um adorador extravagante. Quem já ouviu aquele ditado, dançar como se ninguém estivesse vendo? Já viram isso? Eu gosto de pensar isso quando eu adoro. Eu gosto de adorar o Senhor como se ninguém estivesse vendo, só Ele. Então, abra o seu coração dessa maneira, querido, porque papai está aqui, papai está aí. Amém? Vamos louvar o Senhor, então. Calma aí que a gente tá aprendendo ainda. Você tirou do mundo. Dá pra ouvir? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam,
os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Ei, ei, ei. Amém. Glória a Deus. Agora a gente vai para os pedidos. Se alguém tiver algum pedido, gente, eu tô. Obrigada, filha. Vamos orar pela Júlia, né? Para que o Senhor guarde ela nesse tempo, morando na faculdade, e para que ela também se realize profissionalmente, né? Que ela cresça nessa área, que ela tenha foco ali naquele lugar e que ela cada vez mais também se aproxime do Senhor, né? Cada vez mais ela se volte para o Senhor, né? Mesmo estando ali, que o Senhor esteja aguardando. Então, vamos orar pela Júlia. E também, eu não sei se a Carla tá aí. A Carla entrou? Não. Hoje eu trabalhei com ela estava com muita dor. Até a gente ligou na Crossover, ela conseguiu uma consulta de emergência para amanhã. Vamos orar por ela também. Alguém tem algum pedido de oração? Eu queria... Desculpa, Fran. Pode falar. Eu queria pedir oração para minha família no Brasil. Meu avô, graças a Deus, saiu do hospital, voltou para casa hoje. Mas a minha avó continua internada na UTI. E, assim, os médicos, em todos os contatos que eles fazem, ninguém pode ir lá vê-la, né? Mas eles falam que é para a gente estar preparado, porque as chances dela são, assim, mínimas. Então, pedir oração para que Deus faça o que é melhor para ela. Ela está sofrendo muito. Então, que Deus faça realmente o que é melhor para ela. Ele sabe de todas as coisas. E dê o conforto para todo mundo, né? Que acho que é o mais importante nessa hora.
E pro meu avô, que ele voltou do hospital sem saber que ela não estava em casa. Então, vai ser uma fase bem difícil agora para ele. Uhum. Amém, Su. Eu tenho um pedido e uma novidade. Ah, A minha família tá crescendo. Não seremos mais 4, seremos 5. Tá vindo um bebezinho pra gente, tá mais do que confirmado. Ai, não, tem que tirar do muro. Testado. E é uma bênção muito grande, né? Obrigada. A Maia vai deixar de semana passada o Alexandre falou, né? Quem ia tirar o troninho da Maia Que legal. Ai, que legal. Muito bom. Então a gente tá bem feliz, assim. Tá bem no início da gestação, tô com 7 semanas. E são 2. Eu quero agradecer, né, por esse momento que a gente está vivendo e que Deus possa fazer com que siga, né, abençoar. E eu geralmente eu tive complicações em gestações passadas, mas que Deus abençoe essa gestação e que seja um bebê saudável. Deus vai abençoar. Amém. Vai vir com muita saúde. Você vai passar uma gestação maravilhosa, se Deus quiser. Amém. amém. Que notícia boa, amiga. Ai. Alguém mais tem algum pedido de oração? Eu quero. Fábio. Meu tio ainda não saiu da UTI, né? Não melhorou, mas também não piorou. Ele fez o transplante do plasma. A minha tia já saiu, meu primo já saiu, mas o meu tio é o estado mais grave. Ele fez o transplante do plasma, mas não obteve, tá tudo normal, não obteve melhora e também o quadro dele também não piorou, graças a Deus, né? Uhum. Eu queria pedir por ele e minha prima, que foi pro hospital agora. Que coisa, né, gente? Parece Mas minha prima foi pro hospital agora com uma pedra nos rins. Vai fazer cirurgia, vai ter que abrir, vai ter que fazer cirurgia mesmo para retirar a pedra. Parece que é grande e tá num lugar bem complicado. Qual que é o nome dela, Fabio? Tatiane Leão. Tatiane. Ela já foi internada? Quando que é a cirurgia? Já vão fazer de urgência, porque parece que acho que amanhã mesmo já vão retirar a pedra. Amém. Vamos orar pela Tatiane também. E pelo seu tio, né? Gessner Leão. Gessner. Amém. Alguém mais? O negócio hoje está congestionado. Eu queria pedir oração para o meu pai. Ele vai estar fazendo a cirurgia das vistas amanhã em um dos olhos dele. E é Deus que encaminhe, que possa dar tudo certo lá. Ele vai fazer cirurgia amanhã? Vamos orar por ele, Carlos. Amém. Como que ele chama? Nenzinho. Nenzinho? Pode ser sim. Parece nome de jogador de futebol. Apelido de jogador de futebol. Vamos orar pelo seu pai, Carlos. A Thaís ia falar, né? Não dá pra ouvir, tá? Mentira. Agora dá. Agora sim. Dá de ouvir agora? Sim. Bem? Sim. Tá. Eu queria pedir oração pro meu sobrinho, Gustavo. Ele anda muito afastado da família, não aceitando conselhos, na parte da educação, assim, tá bem difícil, assim, sabe? Aí eu queria pedir oração para ele mesmo, para ele se aproximar mais da família dele, ouvir mais os pais, avós. Quantos anos ele tem, tá? Tem 18.
18. É. Gustavo. Uhum. E uma outra pessoa que eu queria pedir oração também é um pai de um amiguinho da Maria Clara, que está com Covid, já está internado faz umas 2 semanas. E o estado dele está bem, agravou bastante essa semana. E tá todo mundo pedindo oração lá para ele, é uma pessoa muito querida, assim, na cidade. O nome dele é Antônio. Antônio. Ele tá internado com Covid. Isso, é. Tá. Alguém mais, gente? São muitos pedidos, não vamos esquecer de nenhum, né? Tudo isso é bem importante. Preciso da ajuda de vocês. Quem pode orar? Quem pode orar pelos pedidos, assim? Cada pessoa pode orar por um, de repente? O que vocês acham? Quem quer orar? Posso orar pela Fran, pelo Neto? Amém. O Neto. Eu oro pela família, então, da Suzy. Tá. Sobrinho da Thaís. O Carlos vai orar pelo sobrinho da Thaís. Eu posso orar pelo pai do Carlos também. Certo. Eu posso orar pelo tio da Fabiola, a prima, e o pai Antônio da amiga da Maria Clara. Você tá no mudo. Van, você tá no mudo. Eu falando aqui, tô dizendo, gente. Eu tô brigando com a tecnologia, né? Eu disse que, então, eu vou orar pelo pai do Carlos, que vai fazer cirurgia. Alguém já falou que vai orar pela prima da Fabiola, que vai fazer cirurgia também? Eu. A Cidinha, né? E pelo tio da Fabiola. Tá, a família da Fabiola, então eu vou orar pelo paizinho do Carlos e pela Júlia, certo? Lembramos de todos? Tio da Thaís, tá pra trás. Hã? O pai do amigo da Maria. Eu faço orar. Okay. Ah, também vai, Então é isso. Então quem quiser, a gente pode, né? Quem quiser orar pode começar, a gente vai. Vamos todos concordar em oração. Momento importante, né? Senhor, estamos aqui reunidos em seu nome, Pai, para te adorar, para aprender mais sobre a tua palavra, sobre os ensinamentos que o Senhor deixou para nós nessa terra, meu Pai. Que nós possamos abrir nossa mente, nosso coração para receber a tua palavra nessa noite. Que a sua palavra venha de encontro aos nossos desejos, às nossas solicitações. Queremos agradecer hoje pela bênção da vida, meu Pai. Pela bênção que o Senhor está derramando na família da Fran e do Neto, com esse bebê que está a caminho, Senhor. Pedimos que seja uma gestação tranquila, que o Senhor esteja ao lado deles em todo o tempo, Senhor, trazendo paz, alegria, bênçãos para essa gravidez, Senhor. É uma bênção saber que o Senhor manda mais um filho para eles, para nossa igreja, para nos alegrar, mais uma criança. É um sinal de que o Senhor nos ama, de que o Senhor confia em nós, para dar continuidade no caminho que o Senhor deixou para a gente, meu Pai. Então queremos agradecer por essa bênção na vida deles e essa alegria para toda a nossa igreja, Senhor. Que essa gravidez seja abençoada do início ao fim, que esse bebê traga muito amor e muita alegria para essa família e que eles possam sentir o seu amor em cada dia, em cada detalhe dessa gravidez. Que o Senhor esteja colocando as mãos sobre a vida da Fran, sobre a vida do Neto, do Vitor e da Melissa, Senhor, e que esse bebê venha com muita saúde, que seja sempre, sempre abençoado e guiado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, também quero colocar no Teu altar, Senhor Deus, a família da Fabiola,
em especial, Senhor, o tio Gessner Leão e a prima Tatiane Leão, que vai fazer essa cirurgia de tirar a pedra nos rins. Pai, nós não os conhecemos, mas o Senhor, que é onipotente, onipresente e onisciente, os conhece, sabe todas as necessidades deles, Pai, e o Senhor pode operar como médico dos médicos ali, Senhor Deus, na vida destes dois queridos, para esta família, Pai. Ó Deus, que o Senhor os unja com o óleo santo, com a unção da cura, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, e que eles, Pai, sintam isso, que eles sintam a Tua presença, que eles sintam o Teu poder, e que possam vir a testemunhar, Pai, do que o Senhor fez na vida deles. Aquiete o coração da família aqui, Fabíola, Beatriz, ó Deus, que elas possam também sentir o agir do Senhor na vida da família delas lá no Brasil e também aqui, que o Senhor continue cuidando. Eu te louvo e te agradeço também pelo pai desta amiguinha da Maria Clara. Pai, nós não conhecemos também, sabemos que o nome é Antônio, ele está doente, ó Deus, com este vírus, ó Senhor, tenha misericórdia desta vida, Pai, venha, Senhor Deus, cessar todos os sintomas, ó Deus, em nome de Jesus. O Senhor, Pai, é a vacina que vai destruir este vírus na vida deste homem e de todas as pessoas que estão contraindo, Pai. Em nome de Jesus, nós rejeitamos a ingerência do inimigo, trazendo para as pessoas este vírus tão ruim, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, como nós acabamos de ler, que o Senhor é a força do seu povo. Eu te louvo e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de chegar direto a Ti, ó Deus, e nos conectarmos ao Senhor para agradecer e também, ó Deus, para trazer, ó Pai, as coisas que nos afligem, ó Deus, confiando, ó Pai, que o Senhor, assim como o Pai, tem o melhor e quer o melhor para nós, ó Deus. O Senhor é reconhecendo a sua grandeza, ó Pai, que mesmo estando aqui, ó Deus, mesmo não sabendo, ó Deus, de detalhes, mesmo não conhecendo as pessoas, ó Deus, nós reunimos e oramos e engrandecemos o Teu nome, acreditando, ó Pai, que o Senhor, que é poderoso, que é soberano e pode estar em todos os lugares, ó Deus, o Senhor pode chegar ali e transformar aquela situação, ó Deus. Senhor, neste momento nós apresentamos a vida do Gustavo, ó Deus, o sobrinho da Thaís, ó Pai. Que venha, ó Deus, trazendo dificuldades, que venha, ó Deus, passando por problemas, ó Deus, ali na família. Senhor, nós pedimos que a Tua graça, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha visitá-lo, ó Pai, que o Senhor faça, ó Deus, o que só o Senhor pode fazer, ó Deus, que através das nossas orações, ó Deus, pessoas possam alcançá-lo, ó Deus, que a Tua palavra venha alcançá-lo, ó Deus, e que ele venha reconhecer o Senhor como Deus, ó Pai, reconhecer o Senhor, ó Pai, como todo-poderoso, ó Deus, e que ele venha, Deus, reconhecer que o Senhor é quem endireita caminhos, ó Deus, e só através do Senhor, ó Pai, a felicidade, ó Deus, e a comunhão em família, ó Deus, vai ser, ó Pai, restabelecida, ó Deus. Que os pais dele, ó Pai, venham ter sabedoria para passar por este momento, para educá-lo, para conversá-lo, ó Deus, e que se preciso for, ó Deus, o Senhor usa pessoas, ó Deus, que ele não conhece, ó Pai, mas que ele venha entender, ó Pai, que o caminho que conduz a vida, ó Pai, é o caminho que leva ao Senhor, ó Deus. Somente no Senhor, ó Pai, a vida terá sentido, ó Deus, e a vida vai ser vivida de maneira correta, ó Pai. Visita ele neste momento, ó Pai, é o que nós oramos e pedimos como igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Amém.
Senhor, nós também colocamos agora em tuas mãos, Senhor, o pai do Carlos, ó Deus. Nós cremos e sabemos que tu és o médico de todos os médicos, que todo o controle está em tuas mãos, Senhor. E nós colocamos então essa cirurgia, Deus, desde a primeira preparação, Senhor. Todos os detalhes, ó Pai, nós colocamos em tuas mãos, ó Deus. Primeiro, Senhor, nós te pedimos, coloca paz no coração do pai do Carlos, Senhor. Que ele possa sentir o teu cuidado, que ele possa ter a certeza que ele está sendo cuidado pelo Senhor, que ele possa realmente confiar em ti, ó Deus, e ir tranquilo para essa cirurgia, ó Pai. Em nome de Jesus, restaura, Senhor. Eu não sei qual o problema exatamente ali da visão, Senhor, mas restaura, Pai. Cura, Pai. Em nome de Jesus, toca, Senhor. Nós sabemos que apenas um toque seu, ó Deus, pode curar, pode transformar, ó Deus. Toca, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. E fica com ele todo o tempo, ó Pai, até ele ter alta do hospital e que a gente possa ouvir, Senhor, o testemunho de que correu tudo bem, de que ele está bem, Senhor. Nós colocamos a nossa esperança em ti, ó Deus. Em nome de Jesus, cuida do paizinho do Carlos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos também, Senhor, pela Júlia, ó Deus. Colocamos a Júlia, Senhor, na palma de suas mãos, ó Pai. Ela está saindo agora da casa dos pais, está saindo do ninho, está indo para a vida adulta agora, ali na faculdade, Pai. Ela pode estar saindo da casa dos pais, mas debaixo dos teus cuidados e dos teus olhos ela não sairá, ó Deus. Que os teus anjos estejam acampados ao redor da Júlia todo o tempo. Cerca a Júlia, Senhor, com boas amizades, boas influências, Pai, em nome de Jesus. Que a Júlia seja sal, seja luz e que ela tenha foco, Senhor, nos estudos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, cuida da Júlia ali, Senhor. A cada dia nós te pedimos e te agradecemos por essa porta que o Senhor abriu maravilhosa. Mais uma vez, te rendemos graças por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai, amado Deus, nós estamos aqui, Senhor, para apresentar esses pedidos diante de Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor está ouvindo, Senhor. Nós sabemos que o Senhor vai dar resposta, Senhor. E eu venho te clamar agora, Pai, pela vida do avô da Suzy, Senhor. Nós te agradecemos porque ele está melhorando, ele está evoluindo, Senhor. Mas ele precisa de calma nessa hora, de que o Senhor tire todo anseio do coração dele por não ver a esposa em casa, Senhor, e por ela estar isolada, Senhor. Então nós te pedimos pela vida dele, Senhor. Acalma o coração dele, dê tranquilidade, Senhor, dê paz a ele, Pai. Muito obrigado pela vida dele, porque o Senhor está fazendo ele melhorar, Pai. Obrigado, Pai. Nós viemos te pedir também pela vida da avó da Suzy também, Senhor, que está ali naquele hospital, Senhor, que o Senhor coloque as pessoas corretas para tratar dela, Senhor. Ela está sofrendo, Senhor. E eu te peço, Senhor, no teu nome, no nome do teu filho amado Jesus, que ela pare de sofrer, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Se for para o Senhor curá-la, que o Senhor a cure, Senhor. Se for para o Senhor levá-la, que o Senhor a leve, mas não deixe que ela sofra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te clamamos pela alma dela, Senhor. Que se ela não ouviu de Ti ainda, Senhor, que a Sua palavra possa chegar de alguma forma aos ouvidos dela e que ela possa ser salva, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Um pedido mais, Senhor, pela saúde da Carla. Nós não sabemos o que ela tem, meu Pai, mas o Senhor sabe. Restaura a saúde dela, Jesus. Restaura a saúde dela, Senhor. Dê paz e tranquilidade ao coração dela. Que amanhã nessa consulta seja guiado por bons médicos. O Senhor esteja lá com ela, meu Pai, restaurando a saúde. E que ela esteja em paz, calma, tranquilidade, sabendo que ela está em suas mãos, Senhor. Que o Senhor vai fazer tudo o que ela precisa nesse momento, Senhor. Que assim seja, meu Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos por todos esses pedidos. Amém.
Agora nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas. A gente passa a palavra ao Carlos. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Acho que se a gente não leu esse versículo, a gente já pelo menos falamos sobre ele ou algo muito parecido com ele. E está muito próximo daquilo que, não sei se vocês lembram, da última vez que eu falei e tal, sobre guardar o nosso coração. E é justamente nessa mesma linha que é cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Acho que assim como esse momento do culto, dentro do culto a gente tem a parte do louvor, a parte da palavra, e nós fazemos isso com muita alegria às vezes, e conversamos e divertimos até. Temos todo esse prazer. É muito interessante também buscarmos a Deus, esse momento de dízimos e ofertas, fazermos com alegria também, porque ele nada mais é do que também um momento do culto. Então às vezes parece que fica meio sério, parece que fica meio tenebroso assim a situação. Nossa, agora vai falar sobre dinheiro, pô, lá vem o Carlos falar de dinheiro. Mas não, nós, se tivermos em algum momento esse sentimento, que nós possamos orar a Deus e falar: Senhor, eu quero fazer isso com alegria, eu quero sentir prazer em estar fazendo parte dessa obra. E assim como e obrigado porque o Senhor nos confiou e nos permitiu fazer parte disso, fazer parte dessa igreja. Então vamos fazer isso com alegria e buscar sempre que assim seja, e que se não tivermos, que a buscamos no Senhor, porque na verdade com os dízimos, com as ofertas, nesse momento de contribuição, nada mais é do que um momento onde a gente está fazendo, Deus está permitindo que nós fazemos parte de uma grande família, de abençoar a família do outro, e outras vidas que a gente nem conhece e que são alcançadas através desse grupo. Então, fazermos parte disso, sim, é motivo de alegria. Poder retornar a Deus uma parte daquilo que Ele nos confiou. Então, nós temos aí as maneiras que são pessoalmente, quando vocês encontrarem os pastores, ou pelo correio, ou pela transferência no Venmo, que eu acho que é a mais fácil. Então, cada um faça aquilo que propõe o seu coração e faça com alegria. Amém? Amém. Agora é o Neto. É isso aí. Eu gostaria de começar com uma oração, agradecendo por cada um que pôde contribuir e pela palavra que Deus tem para nós hoje. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, reunidos em família, Senhor, para poder engrandecer o Teu nome, Te louvar, Te adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado sustento, Senhor. O Senhor tem olhado por nós, Pai. Mesmo com todos os problemas, o Senhor está ao nosso lado, caminhando junto com a gente sempre, Pai. Senhor, eu gostaria de pedir pela palavra que o Senhor tem para nós agora, venha
sobre mim o teu Espírito, Senhor. Venha sobre cada um, Senhor. Tira qualquer distração, Senhor, qualquer empecilho, Senhor, que possa impedir a cada um de aprender um pouco mais sobre os teus ensinamentos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, é bem interessante o que eu vou falar hoje, que é viver a palavra de Deus. É interessante porque a Vanessa, no início do culto, falou sobre a palavra, né? E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. A gente não combinou nada, a gente não fez nada que combinado. Então, você vê que é o Espírito Santo de Deus mesmo, porque exatamente o que ela falou, eu vou falar, sobre viver a palavra. Nós podemos orar a palavra, nós podemos ler a palavra, nós podemos estudar, mas de nada adianta se a gente não viver. E eu estou vestido assim hoje, todo arrumado assim, porque não adianta nada eu estar desse jeito e não viver o que eu estiver falando. E o que eu vou falar hoje serve para mim também. Enquanto eu estava estudando e preparando, eu estava aprendendo também. E eu não me excluo de tudo que eu for dizer. E eu venho colocando algumas metas a mim mesmo, porque se a gente não criar alguns objetivos, a gente não faz, a gente fica parado. Então, eu não prometi nada para Deus. A gente não deve prometer nada para Deus, porque se você não cumpriu o que você prometeu para Deus, você está lascado. Então, eu não prometi nada. Eu propus a mim mesmo umas metas de vida, para criar mais intimidade com Deus, para estar mais com Ele. E é tão bom quando a gente tem a oportunidade de estudar, igual os homens estão estudando Daniel, e às vezes cada um fala, e a pessoa, igual o Marquinhos da última vez que falou muito bem, a gente aprendeu muita coisa. E é bom quando a gente estuda, eu até falei com ele, é bom, né, Marquinhos, quando a gente para, estuda, destrincha a palavra, pesquisa sobre, às vezes, alguma coisa que a gente não entende, e a gente vai evoluindo e vai, através dessa maneira, aumentando a nossa fé e tendo mais intimidade com Deus. É difícil fazer isso, é complicado, porque a gente tem muita distração. O mundo está programado para distrair a gente, para não querer que nós façamos isso, né? Então, eu me propus, por exemplo, eu vou só dar um exemplo de uma coisa que eu estou fazendo agora, que é me ajoelhar para orar, ao menos 2 vezes ao dia. Por que eu me propus isso? Porque em Daniel, a gente está estudando Daniel, ele fazia isso, né? 3 vezes ao dia ele ajoelhava, ele parava qualquer coisa que ele estivesse fazendo e orava a Deus, ele conversava com Deus. Então eu me propus 2, porque já é difícil 2. Às vezes eu me esqueço. E uma pela manhã e uma à noite. E a pela manhã é difícil, porque você acorda e é a primeira coisa que eu quero fazer ao abrir o olho é agradecer a Deus, pedir a Ele pelo meu dia, agradecer pela minha família. Então, eu meio que escorrego da cama assim, pá, e ajoelho lá e começo a orar. E eu vou orando, eu vou me revigorando e vou acordando. Eu sou obrigado a fazer isso? Não sou obrigado. Eu sou obrigado a ir trabalhar, entendeu? Mas eu faço isso por quê? Por prazer, por me sentir bem de ter um Deus para conversar, e ter um Deus que eu coloco em primeiro lugar na minha vida e eu posso confiar nele. Então isso vai me dar vai criar intimidade com ele. Eu não estou falando isso porque eu sou bom, não sei o que, igual eu estou falando, não esqueça, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou humano. Mas é só um exemplo de como que eu estou fazendo para aumentar os meus laços com ele e evoluir a cada dia. E eu espero um dia chegar no nível de Daniel, se Deus quiser. E eu faço isso para Deus porque toda honra, toda glória é dele. Em Romanos 11:36 fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tem até uma música que fala isso. Agora, não basta só conhecer a palavra, nem mesmo orar
sobre ela, outra coisa é orar sobre a palavra. Foi outro estudo que nós tivemos sobre oração, e foi a Vanessa também que falou sobre orar a palavra. Não adianta você só orar a palavra se você não praticar a palavra, entendeu? Você tem que fazer as duas coisas, você tem que viver ela. Eu gostaria que nós abríssemos em Mateus 7, para ler do 21 ao 23. Eu vou ler o 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão, naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, isso é Jesus falando, ele estava falando no Sermão da Montanha, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o que ele está falando aqui é que às vezes a gente fica fazendo as coisas falsamente, igual o fariseu, para mostrar para as pessoas, e Deus não quer isso. Deus quer você de coração, Deus te quer por inteiro, e Ele quer que você pratique. Então não adianta eu vir aqui vestir um terninho todo bonitinho e falar para vocês, sendo que eu não estou praticando, entendeu? E é igual eu estou falando, eu estou evoluindo, eu estou aprendendo, eu sou pecador, entendeu? Mas eu estou procurando Deus, e é isso que nós temos que fazer, procurar Deus e ser como nós somos, não vestir alguma coisa, ou seja, não usar pele de cordeiro e agir como lobo. Deus abomina isso, Deus odeia a falsidade. Ele fala que apartai-vos de mim, porque vocês praticam iniquidade, vocês falam coisas falsas. Então não adianta, Senhor, mas eu fiz isso, Senhor, mas eu fiz aquilo, eu ajudei os pobres, eu dei o dízimo, eu dei a oferta. Nada disso vai resolver, porque ele vai falar, é assim, quando você chegar lá no céu, ele vai falar isso. Nós, como seres humanos, odiamos a falsidade. Quem aqui que não odeia uma pessoa falsa? Ninguém gosta de pessoa falsa. Quanto mais Deus, que é santo, Ele não vai odiar? Então, se você é cristão, mas não vive em Cristo, não vive a palavra, não vive as coisas que Deus manda, você está apenas cristianizado. Você não está agindo de forma correta. Você não está salvo, entendeu? Nós podemos ter eloquência com as palavras, a gente pode falar bem, a gente pode fazer coisas bonitas, coisas maravilhosas, mas de nada disso adianta se a gente estiver só se iludindo. Nós estamos nos iludindo. E o Senhor exige de quem fala, de quem ora, de quem vive a palavra dele, Ele exige de quem quer combater o mal. Combater o mal, por que combater o mal? Porque o mal já está vencido, ele está vencido, já está debaixo dos pés dele, Satanás já foi derrotado, mas a gente tem que combater ele, porque ele vem para cima da gente, ele investe em nos tomar de Cristo. Então, se você quer viver a palavra de Deus e combater o mal, você tem que viver autenticamente, você tem que ser autêntico. Então não adianta eu pôr uma roupinha bacana e falar aqui para vocês, cuspir algumas palavras, mas se eu não estou vivendo isso, entendeu? E é isso que nós temos que ter cuidado. O mundo atual, como eu já disse, ele está voltado para nos tirar
das coisas de Deus. É muito mais fácil chegar para assistir um seriado, uma maratona, um filme, para ir ao parque. Agora os parques são fechados, mas a Disney já abriu. Para passear com a família, é muito mais prazeroso ir assistir um jogo de futebol, entendeu? Agora o meu time está jogando agora, inclusive contra o time da Vanessa de novo. Está perdendo. Vocês acham que eu não queria estar lá? Lógico que eu queria estar lá na frente da televisão torcendo. Não, mas eu estou aqui por quê? Porque eu sinto prazer em estar aqui, entendeu? E às vezes não é fácil. Às vezes a gente está desanimado, igual eu sei que hoje todo mundo está cansado, todo mundo com sono, a fim de que acabe logo para a gente dormir. Mas quando a gente começa a entrar na palavra, a gente começa a aprender sobre as coisas, e a gente começa a orar um pelo outro, e Deus vai entrando na nossa vida, começa a ser prazeroso. Então é um treinamento que nós temos que ter. Nós temos que ir evoluindo, alcançando novos níveis, como o pastor Alexandre fala. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo e vivendo o que a gente está falando, vivendo a palavra, as coisas vão sair naturalmente, as coisas vão ficar melhores. Então, Satanás, ele quer nos fazer escravos, porque nós somos de Deus. Como nós somos de Deus, ele quer pegar a gente, porque já que ele está derrotado, ele sabe disso, ele quer, quanto mais almas ele conseguir para ele, é melhor, porque ele sabe que ele já era. Então, nós temos que estar blindados através da palavra de Deus, através da nossa intimidade com ele, através dos nossos estudos, através da nossa oração, através desse tempo que nós destinamos a Deus, nós vamos nos blindar contra o ataque do inimigo. É isso que vai fazer a gente ficar em pé e não cair. Então, cabe a nós, como Igreja Santa de Deus na Terra, também espalhar a palavra de Deus. Porque as pessoas que não estão em Deus estão nele, porque elas estão no mundo. Elas são almas perdidas. E cabe a nós, como cristãos, como conhecedores da palavra e como praticantes dela também, fazer o evangelismo, entendeu? Às vezes a gente pensa assim, mas eu não falo inglês, mas está cheio de brasileiro aqui, cheio de gente com dificuldade, cheio de brasileiro perdido aqui, e outra, você não fala inglês, mas existe o tradutor, entendeu? Esses dias a Fran estava até lembrando que a gente estava lá na Flórida certa vez, e um senhorzinho veio e entregou um folheto para ela falando sobre Jesus. Ou seja, ele é americano, mas ele entregou um folhetim em espanhol, achando que ela era hispana, falando sobre Jesus, falando que Jesus a amava e essas coisas. Por que a gente não pode fazer isso? Lá no Brasil, na minha igreja, a gente tem uma lagoa muito famosa em Belo Horizonte, chama Lagoa da Pampulha, é a lagoa mais famosa da cidade. E uma vez por ano, a turma da Macumba, do Candomblé, ia para lá festejar Iemanjá. E aí a gente ia lá para confrontar eles e tentar pegar almas para Deus, né? Não estou me vangloriando disso não, porque depois disso eu me perdi, eu me afastei de Deus e graças a Deus agora eu voltei ao primeiro amor, mas coisas que a gente pode começar a pensar a fazer nessa igreja, a fazer algumas mobilizações para evangelismo, porque as almas estão aí perdidas em Satanás, perdidas no mundo, que o mundo jaz nele. A gente pode até provocar alguns efeitos prodigiosos em busca de poderio econômico. Por que em busca de poderio econômico? Eu estou falando aqui das pseudo-igrejas, igual o Carlos falou aí, lá vem o Carlos pedir dinheiro. Não, a gente não está pedindo dinheiro. Deus não precisa do dinheiro. Né? Existe a teologia da prosperidade, e eu não vou julgar se é certo ou errado a teologia da prosperidade, mas fala isso na Bíblia. Vocês sabem o que é a teologia da prosperidade? Que se você tiver fé e contribuir com os ministérios, Deus vai te prosperar. Não tem nada disso. Deus te prospera se Ele quiser, entendeu? O que nós
nós temos que fazer, igual o Carlos falou, é doar o nosso coração, é contribuir com o nosso coração em alegria. Não porque Deus vai fazer isso ou aquilo, ou porque eu tenho fé que Deus vai fazer isso ou aquilo. Não é assim que funciona. Entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. E a gente tem que sempre estar pesquisando. Por que a gente usa a palavra de Deus quando a gente está falando? Porque a palavra, ela é viva e eficaz, e ela é verdadeira. Então tudo que a gente fala, a gente tem que ir na Bíblia e olhar. Ah, tá falando isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse negócio que o Neto tá falando é verdade. Entendeu? Pra gente tirar a prova. E a gente às vezes vê muita coisa em YouTube e muitas outras pessoas falando, mas a gente tem que saber e pedir a Deus discernimento e direção do Espírito Santo para saber se é verdade ou não. E outra coisa é que eu já falei que viver a palavra existe um esforço diário, a gente tem que fazer isso diariamente, não é só as quartas-feiras, não é só os primeiros domingos do mês, é todo dia. Todo dia a gente tem que orar, todo dia a gente tem que ler versículo, tem que ler a Bíblia, tem que dar uma estudadinha. Nem que seja um pouquinho, mas tem que começar. A gente começa com um pouquinho, daqui a pouco você vai ver, você está 1 hora, 2 horas direto estudando e lendo sobre a palavra. E a gente tendo fé em Deus, assim, dessa forma, Ele vai nos ajudar. E às vezes a gente tem que lutar contra a nossa carne, né? A carne é fraca e a gente tem que lutar, às vezes, igual eu falei, contra as nossas vontades, contra os nossos interesses, igual às vezes assistir uma série que é muito mais prazeroso. E a gente tem que aprender a ter intimidade com Ele. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, Mateus 7, de 24 a 25. Está continuando no Sermão da Montanha, aquele texto que eu estava lendo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, é isso aí. É isso que está falando, que eu acabei de falar aqui. Por isso que eu falei, a gente tem que ir na Bíblia e olhar o que eu acabei de falar. Então, aquele que escuta as palavras, mas não as pratica, não adianta nada você escutar, é igual a parábola do semeador. Você escutar, já aconteceu comigo também, porque às vezes eu ia para a igreja só para zoar, na minha época que eu estava desviado. Então eu ouvia a palavra, às vezes até, nossa, muito boa a palavra do pastor, não sei o quê, mas saía dali, dissipava. É igual a semente, a palavra do semeador, que a semente cai, mas não gera fruto. Ela cai e vem logo o vento e leva embora. Vem logo Satanás e tira da cabeça. Entendeu? Então, nós temos que ouvir e praticar. Por quê? Porque, igual eu falei, nós seremos homens prudentes e vamos estar edificando a nossa casa, a nossa igreja sobre a rocha. E vai vir Satanás, ou seja, vai vir o vento, vai vir a chuva, rios vão correr e vai combater contra a casa e ela não vai cair, porque ela está sobre a rocha. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso está em Hebreus 4:12. Alguém poderia ler, por favor? Hebreus 4:12. Hebreus está depois de Timóteo, no Novo Testamento. 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, por que ela é viva? Ela é viva porque
de Deus, ela vem passando de gerações e gerações e gerações, e ela nunca muda. Ela sempre está atual, ela sempre... ela está no passado, ela é verdadeira. Ela está no presente, ela é verdadeira. Ela tem o futuro, ela é verdadeira, ela não muda. É por isso que ela é viva. Ela nunca perde a autoridade dela. E por que ela é eficaz? Simplesmente porque ela produz efeito. A palavra de Deus é tudo verdade. Tudo que diz aqui produz efeito, vai acontecer, já aconteceu, entendeu? E é Deus que... foi o homem que escreveu, mas foi inspirada por Deus. Foi através de Deus que ela foi escrita. E ela é mais penetrante do que uma espada, porque ela vai lá no nosso íntimo, ela vai lá no nosso coração. Quando a gente está lendo, às vezes, no mais obscuro, no nosso íntimo, ela consegue ir lá e Deus consegue ver tudo que está no nosso coração, onde ninguém mais consegue ver. E consegue dividir a alma do espírito, a nossa alma, que é a nossa humanidade, a nossa carnalidade, os nossos sentimentos, do espírito que é divino. Ele separa as duas coisas. E consegue discernir os nossos pensamentos, consegue discernir as nossas intenções. E nós precisamos desse discernimento, igual eu falei, para a gente não cair em nenhuma cilada, para a gente não ouvir algum tipo de baboseira e achar que é verdade. E repetindo aqui, não basta apenas guardar os mandamentos de Deus se você não os pratica. Em Jó 14, 21, quem tem os meus andamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei nele. O que está querendo dizer aqui? Não basta só guardar. Não adianta você decorar versículo, não adianta você souber onde está tal passagem da Bíblia, não adianta você aprender a história da Bíblia, a história de Jesus, se você não pratica, se você não obedece, entendeu? Então, nós temos que viver de acordo com aquilo que nós estamos seguindo. Eu estou tentando trazer meu irmão para a igreja, então eu tenho que tomar muito cuidado com minhas atitudes. Eu trabalho com ele, eu fico com ele quase 8 horas por dia, 6 horas por dia, sei lá. Entendeu? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque, igual a Fran me falou sobre uma frase esses dias, que às vezes nós seremos a única Bíblia que alguém vai ler. Entendeu? Então, com as nossas atitudes, eu nem sei quem falou isso. Cada um fala que é uma pessoa, mas eu pesquisei e não consegui achar quem é o autor da frase. Então, eu tenho que tomar muito cuidado ali, porque ele está me vendo, ele está me observando, e eu vivo chamando ele, vão para a igreja, vão lá, vai ter um culto hoje, vai ter um batismo na casa do Carlos, vão lá, não sei o que. Não, obrigado. Ele é um pouco brigado com a igreja por causa de experiências negativas que ele já teve. Muita gente já teve experiências negativas com a igreja, e é por isso que eu falo que Deus tem que nos dar o discernimento e a sabedoria de saber no que nós estamos nos metendo. Ele que vai dar isso, e para a gente conseguir isso, nós temos que ter essa intimidade, essa relação com ele, de conversar com ele. Igual ele falou, nós deixamos de ser servos e nos tornamos amigos dele. Então, falar igual a gente fala para um amigo nosso amigo, nosso melhor amigo, entendeu? A gente tem que ter esse relacionamento com ele. Então, não basta apenas guardar os mandamentos. Aqui nessa tradução fala, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, e os pratica, e os faz. Este é o que ama a Deus de verdade. E ele será amado por meu Pai, e também o amarei, me revelarei a ele. Ou seja, a partir do momento que a gente começa a viver a palavra, a gente começa a refletir a palavra, a gente começa a transformação visível na nossa vida. É visível. Igual eu estava falando sobre o caso do meu irmão, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes, igual a gente chega numa casa, por exemplo, uma casa muito suja, dá vontade de xingar, né?
Não, mas que povo porco. Pelo amor de Deus, não, vou fazer isso aqui não. Aí já começa a reclamação. Aí eu tenho que... Não. Graças a Deus por esse povo porco, porque eles estão me dando o meu sustento. Que Deus os abençoe, que Deus os prospere para que não me falte trabalho. Entendeu? Então eu parei com isso, eu parei de reclamar. Mas eu tenho que tomar muito... Eu tenho uma casa que é de uma indiana. E é enorme. Ela nem é tão suja e tão bagunçada, mas ela é muito grande. E eu fazia dela um dragão, assim. Então, eu fazia ela na sexta-feira, eu já começava na segunda sofrendo, porque eu tinha que fazer essa casa na sexta-feira. E aí, toda vez eu reclamava, e a Thaís sempre que me ajudou. Um dia ela falou assim pra mim, hoje é a Vanessa que tá com karma, mas sempre foi a Thaís. E um dia a Thaís falou assim pra mim, Suzy, é você que faz dessa casa um problema? Qual que é a diferença de limpar essa e limpar qualquer outra? É a mesma coisa, o trabalho é o mesmo. E aí depois disso eu fiquei pensando, falei, gente, eu já entro sofrendo porque eu mesmo tô reclamando, né? E aí eu parei de reclamar e comecei a agradecer. Eu falei, graças a Deus que eu tenho ela que traz o dinheiro para pagar as contas na minha casa. E dela veio outras, e ela é uma bênção na minha vida, aquela mulher. Então, assim, agradeço até a Thaís, porque aí eu parei de olhar as coisas ruins como se fosse um bicho de 7 cabeças. E comecei a agradecer e as coisas começaram a fluir melhor, né? Então a gente tem que prestar atenção. É isso aí. Então, você tá vendo? Você tá vendo como é que as coisas mudaram? Quando a gente parou de reclamar, quando a gente para de reclamar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão nos observando. Mas aí ela fala, mas você não é cristão? Você não é de Deus? Por que você está fazendo isso? Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. E a gente só vai mudar dessa maneira, conseguir isso, porque é humano você chegar na casa porcona e começar a reclamar, é natural. Mas aí é que Deus entra, é nessa parte que Deus entra, porque aí você consegue administrar isso e não fazer mais, não reclamar, e inverter o jogo e começar a agradecer e abençoar, entendeu? Mesma coisa quando alguém te fecha no trânsito, né? Dirigir aqui é uma maravilha em comparação com o Brasil. Mas de vez em quando acontece de alguém entrar na sua frente, você segura para não xingar uma palavra, né? Às vezes, e quando você está com Deus, quando você está em paz, às vezes a pessoa entra e você simplesmente vai em paz, vai com Deus, siga a sua vida, entendeu? E fica tudo beleza. E isso é um exercício diário. Isso não vai vir da noite para o dia. Isso é um treinamento, é um crescimento. E nós estamos aqui juntos, igual a Suzy falou, que a Thaís chamou a atenção dela. Obrigado pela Thaís, é porque nós estamos juntos, nós estamos um ajudando os outros. Entendeu? Nós somos uma família, por isso que chama Family Room. E é muito bom isso, é maravilhoso ver isso acontecer. E é isso mesmo, se você não concorda com alguma coisa, eu ia falar também, quem quiser falar igual a Suzy falou, pode falar, entendeu? Se você discordar de alguma coisa, você pode, nós estamos aqui conversando, nós estamos aprendendo junto. Não, Neto, eu não discordo disso que você falou. Pode falar, ou se você tiver alguma dúvida também, se eu não conseguir resolver, nós vamos pesquisar, nós vamos buscar junto, nós vamos perguntar ao pastor, entendeu? E é isso aí, a gente vai seguindo e crescendo e alcançando novos níveis, mudando de vida, nos revestindo do novo homem a partir do momento que nós somos salvos. Eu já fui salvo há muito tempo, mas eu me perdi no caminho, infelizmente. Minha mãe e meu pai sofreram demais comigo, mas graças a Deus, eu vou atestar ela aqui como exemplo de mulher de Deus, que pelas orações dela eu acabei voltando e voltei ao primeiro amor. Já falei isso. Então, tudo passa. O dinheiro vai passar, as glórias vão passar, os campeonatos vencidos vão passar, tudo que a gente adquiriu vai passar, a vida vai passar, tudo passará um dia. Riqueza, problema, até os problemas, desafios, tudo vai passar. Só uma coisa não passa, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não passará. Nós temos como referência em Mateus 24, 35. Alguém poderia ler, por favor? Quatro, 35. O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não passarão. Não onde passar, muito bem. Então é isso que Deus está falando para a gente, que tudo vai passar, mas as palavras dele não passarão. E nós temos que, além de guardá-las, vivê-las. E eu tenho exemplos aqui da Bíblia, exemplos antigos de Daniel, por exemplo, quão íntimo ele era com Deus, né? Nós estamos estudando, as mulheres também estão estudando. A intimidade dele com Deus era absurda, a confiança dele, a fé dele em Deus era uma coisa de outro mundo. Por que era de outro mundo? Porque realmente é sobrenatural, vinha de Deus, essa intimidade. Davi era um homem considerado segundo o coração de Deus. Mesmo pecando, igual nós somos pecadores, igual eu estou falando, eu sou pecador, eu erro, eu falho, mas isso me incomoda hoje em dia. Quando eu erro, quando às vezes, por exemplo, eu perco a paciência com os meninos, isso me incomoda. Eu falo, não, eu deveria ter agido assim com o Vitor, eu deveria ter falado essa palavra com ele às vezes. E ele está me observando, isso é outra coisa importante. As crianças estão nos observando, estão vendo nossas atitudes, né? Elas aprendem com a gente até os 12 anos, tem um estudo que elas vão absorvendo as coisas, assim, sem peneirar o que é certo e o que é errado. Então elas estão vendo que a gente está, como é que a gente está agindo. Esses dias ele falou assim com a Melissa, que a Melissa falou alguma coisa, não sei o que, ele, problema seu. Vitor, onde você aprendeu isso? Você fala isso, pai. Problema seu. Olha que absurdo. Eu tenho que me policiar, eu tenho que ter intimidade com Deus para não falar mais isso. Porque ele já aprendeu uma coisa errada, mas ele está com 6 anos, então eu tenho 6 anos aí pela frente para ir me consertando e evoluindo e melhorando. E temos mulheres também, Sara, vocês estudaram as mulheres, né? Eu não sei se vocês estudaram Sara. A mulher cheia de fé, era uma mulher respeitosa e é considerada mãe de Israel, a esposa de Abraão. Mulher persistente, foi ter filho aos 90 anos, porque Deus a abençoou. E temos muitos outros e outras. Temos Ruth, né? Que era uma mulher bondosa e ela era considerada uma mulher em que se podia confiar, era uma mulher confiável. Temos Paulo também, que a Fran adora Paulo, e também que era um homem de Deus, que foi um homem que Deus precisou puxar a orelha dele, né? Para ele endireitar os caminhos dele. E eu falei de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, mesmo pecando, mesmo com todos os pecados dele, e ele pecou seriamente, Deus o perdoou, porque ele chegou para Deus humildemente de coração, e Deus viu o coração, e viu o coração dele, viu que ele estava arrependido do que ele tinha feito. Apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, ele errou também. E nos dias atuais nós tivemos o Billy Graham, né, também, que é considerado um herói da fé, que pregou para muita gente, e ele converteu milhares e milhares de pessoas através do evangelismo dele. E eu queria falar igual da minha mãe também, né? Minha mãe eu considero uma mulher de Deus, mesmo com os defeitos dela. Todo mundo tem defeito, entendeu? Ela também tem os dela, mas eu a considero uma mulher de Deus, uma mulher que ajoelha todo dia e ora, está sempre clamando, está sempre estudando a Bíblia, está sempre lendo. Eu a considero também. São pessoas perto da gente, ou seja, não é só Billy Graham, ou tem um outro também que é um missionário até que eu fiquei conhecendo, porque eu estava pesquisando sobre Billy Graham, que chama George MacNutt, que ele era missionário, ele até viveu um tempo no Brasil, ele já foi falecido também, que foi uma pessoa que andava e praticava a palavra de Deus e vivia a palavra de Deus. São pessoas que vivem a palavra de Deus porque elas expressam isso com as suas atitudes. O pai da Fran, eu convivi muito tempo com ele e eu sei que ele é um praticante da palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Ele vive realmente o que ele prega, o que ele fala como pastor, como presbítero da igreja dele. Porque eu convivia assim, morando na mesma casa que ele praticamente, e isso refletia realmente nele. Já vi ele perder a paciência, já vi ele errar,
igual quando você está dirigindo, você tem que dar seta para entrar, né? Ele não dá seta de jeito nenhum, ele entra, fecha todo mundo. Tá errado. Não sei se seria pecado ou não, mas está errado, né? Ou seja, todo mundo erra, mesmo praticando a palavra. Então, são esses os exemplos que eu gostaria de dar, e nós podemos ser essas pessoas praticantes da palavra. Igual eu falei, eu estou começando a evoluir nesse sentido, e eu tenho certeza que todo mundo também vai, aos pouquinhos, começar. Igual eu falei, não vai ser da noite para o dia, a gente vai aos pouquinhos agregando esse tipo de coisa na nossa vida. Às vezes, pela manhã também, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler um devocional, e não só ler o devocional e sobre o que ele está falando, pesquisar, né, e nos versículos que tem no devocional, e ler o capítulo todo e dar uma estudada naquilo. É muito bom, é muito gratificante, e isso aumenta a nossa intimidade com Deus. Então, o que eu deixo de conclusão aqui é que viver a palavra é estar sempre aberto à ação do Espírito Santo, deixar todo orgulho de lado, jogar nossa humildade mesmo diante de Deus, e sempre atento à vontade do Pai, colocando-se sincera e humildemente em submissão a Ele. E somente nós teremos a vida eterna se a gente viver essa palavra. Porque senão nós seremos igual no início, eu estou falando, se a gente falar e não praticar, e não demonstrar com nossas atitudes o que nós estamos aprendendo, o que nós estamos vivendo, nós vamos chegar lá e Deus vai falar: aparta-te de mim, não te conheço. Não, mas nós falamos em teu nome, nós fizemos prodígios. Nada vai adiantar. Não adianta vestir um terno bonito, não adianta falar bonito, se a gente não praticar e não tiver esse tipo de intimidade com Ele. É isso que eu tenho, que eu trouxe para nós hoje. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu não poderia deixar de falar, né? Que muito me alegra ver meu filho falando a palavra de Deus hoje. Como ele mesmo disse, ele se desviou dos caminhos do Senhor, como assim? Eu vejo um tempo que o Senhor permitiu para que hoje ele desse maior valor às coisas de Deus. E não totalmente desviar, porque a palavra de Deus fala em Provérbios 22:6, que ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E eu me apeguei muito a essa promessa, porque quando eu o levei para a igreja, ele tinha 1 aninho e pouco de idade. E desde então, eu sempre me esmerei em falar de Jesus, né, para ele e para os irmãos. E então eu comecei a me apegar ao Senhor sobre isso, que ele voltaria para os caminhos do Senhor. E o Senhor cumpriu. E como ele falou, a gente às vezes prefere colocar uma outra coisa no lugar de ler a Bíblia, de orar, porque a gente sente mais prazer naquilo. Mas quando a gente vence a carne e começa a ler a Bíblia e a separar tempo para orar, é tão gostoso, que aquelas outras coisas que a gente achava que eram melhores passam a ser secundárias, não fazem mais parte daquele tempo gostoso. O tempo gostoso é estar com o Senhor, é estar louvando, é estar lendo a Bíblia. Ele fala, tem gente que fala assim, mas eu leio, eu não entendo. Começa a orar e pedir ao Espírito Santo para te dar discernimento, e ele vai dar, e você vai sentir gostoso de ler e vai aprender, né? E as distrações são demais. Hoje, por exemplo, eu nem sabia que ele ia falar, mas eu falei para o Senhor assim: Pai, eu estou cheia de coisas para fazer, mas eu não vou deixar essas coisas me impedirem de assistir o culto, o estudo. E também, todas as quartas-feiras eu estava tendo trabalho nesse horário, porque as clientes geralmente querem vir mais tarde, né? Então, eu falei, não vou atender, porque o inimigo está tirando o meu tempo, e hoje eu vou assistir o culto.
E para mim foi um prazer imenso, imenso, melhor do que se eu estivesse lá trabalhando ou fazendo outra coisa, ouvir o meu filho falar. Porque é uma promessa do Senhor cumprida em minha vida. Não foi em vão eu estar acordando mais cedo para orar e para ler a Bíblia. E outra coisa que eu queria falar, quando ele disse que tem muitas vidas aí perdidas precisando de Jesus, gente, essa semana a Raquel me contou que ela está assim isolando a Rebeca, né? Ela não está tendo contato com ninguém, a não ser com o Fábio, a Raquel, e eu furo o cerco, mas o Euzi vamos lá ter um tempo com ela. E daí, anteontem, ela saiu andando de bicicleta com ela lá na rua isolada, mas de repente apareceu uma criança, uma menina. E a menina, ei, ai! Aí a Raquel, mamãe, por favor, me deixa falar com ela. A Raquel ficou com pena e deixou. A menina se aproximou, ela ficou toda feliz e falou assim, começou a conversar, a brincar com a menina. E de repente ela falou assim, sabe, a minha mãe, ela tem muito medo do coronavírus. Mas eu não tenho, sabe por quê? Porque eu creio em Deus. Eu creio que Deus cuida da gente. Você conhece Jesus? Aí a menina falou, não, você não conhece Jesus? Deixa eu te falar, se você pedir com fé, Jesus entra no seu coração, Jesus faz morada em você. A Raquel falou que ficou com o queixo caído e falou, mãe, eu não tenho coragem de falar isso para ninguém. Eu falei, filha, sabe por quê? A palavra de Deus fala em Mateus 18:3, que em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei nos reinos dos céus. Nós temos que nos tornar como criança. Eu falei, é porque a criança é pura, é simples. E ela não tem vergonha, ela fala as coisas. Então nós temos que nos tornar crianças e sair falando de Jesus por aí para as pessoas, gente. Porque tem muita gente precisando. E a gente fica com medo de falar e perde a oportunidade. A Thaís não teve medo de falar para a Suzy o que ela falou. E ela edificou a vida da Suzy. Então, essa palavra foi muito edificante para mim e principalmente por ver o meu filho voltado para os caminhos do Senhor. Louvado seja Ele. Amém. Amém. Mãe babona. Mais alguém queria comentar alguma coisa? Falar alguma experiência de acordo com a palavra do Neto de hoje? Eu acho que foi completa, né, Neto? Obrigada. Você falou tudo que a gente precisava ouvir. Então, a gente vai encerrar o culto hoje. Alguém gostaria de orar, encerrando, agradecendo a Deus pela palavra? Eu posso orar eu mesmo. Tá bom, Neto. Obrigada, então. Obrigado, gente. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por todo o aprendizado que nós tivemos aqui, Senhor. Que nós possamos realmente, Senhor, estar praticando, Senhor, o que o Senhor nos ensina, Pai. Que nós possamos ser reflexo, Senhor, daquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai. Que nós queremos ser como Jesus, Pai. Jesus era Deus, Senhor. Ele não tinha pecado, nós somos pecadores, mas Ele já levou os nossos pecados, Senhor. Nós estamos redimidos. Nós queremos viver como Jesus viveu, Senhor. Que nós possamos ter disposição, que o Senhor tire o nosso cansaço, que o Senhor tire toda a nossa distração para que possamos praticar a Tua palavra, para que possamos estudar a Tua palavra, para que possamos ter intimidade contigo, ó Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada família aqui. Muito obrigado, Senhor. Gostaria de agradecer pela vida do Marquinhos, Senhor, que está fazendo aniversário. Senhor, muito obrigado pela vida dele, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor o salvou, Pai. O Senhor o trouxe para Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Dê saúde a ele, dê uma vida próspera a ele, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela noite, Senhor, essa chuva que começou a cair. Nós te agradecemos por todo o cuidado seu para conosco, Senhor.
Nós te pedimos uma boa noite de descanso, que nós possamos dormir bem e que amanhã nós teremos um bom dia de trabalho também e o restante da semana esteja conosco, Senhor, sempre nos trazendo à memória essa palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém.